Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Olha, o assunto hoje é sobre liderança na igreja. Bom, para o papel de pastor, né, a Bíblia é bastante clara, sobretudo no Novo Testamento, tem lá um monte de exigências traçando o perfil da pessoa que vai exercer o pastorado da igreja. Só que o pastor não faz tudo sozinho. Ele, o bom pastor, pelo menos, é aquele que treina uma liderança, pessoas que não são pastores e que vão ajudá-lo nos diversos departamentos da igreja, né? Então, a ideia que nós queremos discutir é a seguinte: essas pessoas que vão ocupar cargos de liderança têm que ter um perfil também semelhante ao do pastor? Se ela for muito parecida com o pastor, ele vai acabar querendo ser o próprio pastor da igreja, rivalizando com ele, muitas vezes divide o rebanho. Isso acontece de monte. Então, normalmente, os líderes são leigos, né? E aí, há alguma exigência, por exemplo, em relação ao estado civil desses leigos para exercer a liderança na igreja? O pastor a gente já sabe, o apóstolo Paulo diz que ele tem que ser casado com uma só mulher e tal. Mas e o líder de departamento? Vamos pensar, por exemplo, no líder do departamento de visitação, ou do departamento de diaconia, ou do departamento de manutenção da igreja, ou qualquer outro departamento. Se ele for amaziado, né, essa pessoa for amaziada, ela pode exercer essa função de liderança? Olha, a primeira reação nossa é: não, mas espera aí, vamos olhar a realidade das nossas igrejas. Tanto é assim que o tema que estamos discutindo hoje foi sugerido por alguém lá do Mato Grosso do Sul, depois a gente vai até nomear a pessoa, né? Que certamente viu esse tipo de situação acontecer em algum lugar lá da sua redondeza e isso produziu essa inquietação. Vamos nos debruçar então com carinho sobre o problema, ou em cima dessa questão, e tentar descobrir o que é que o Senhor Jesus faria se lhe tivessem perguntado a questão que vamos discutir nesse momento. Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que estamos iniciando mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Deus Agrade. E hoje é aquele dia especial em que a gente faz o sorteio do kit Jô Rezende para todo mundo que participou ao longo da semana e não ganhou o brinde da Agrade. E você pode aumentar as suas chances de ganhar o kit da Jô votando hoje, só dá para votar uma vez por dia, né? Então vai lá, vejamsó.com.br, votou na enquete, seu nome está na base de dados, tá bom? Nós estamos recebendo hoje aqui dois irmãos que já estiveram conosco e eu agradeço por terem voltado para nos ajudar nesse difícil tema. Um deles é o bispo Maurício Nogueira, da Igreja Apostólica Unção e Adoração com Cristo. Boa tarde, pastor. Tudo bom, bispo? Tudo bem, muito obrigado por esse novo convite aqui nesse tema, que é um tema um tanto que espinhoso, mas precisa que haja reflexão na igreja de tudo aquilo que nós enfrentamos na atualidade. É um enorme prazer estarmos aqui de volta. Onde fica a igreja que o irmão pastoreia? Lá no Tatuapé. O endereço? Rua Henrique Lindenberg, 78, no Tatuapé. Muito obrigado pela presença do senhor, Eu que bispo. agradeço. Do outro lado, o pastor Adolfo Kutinskas, ele é teólogo, membro da Igreja Batista e hoje está afiliado à Igreja Canaã de São Caetano do Sul. Paz e graça, pastor Adolfo, tudo bem com o senhor? Paz, pastor, tudo bem. Prazer. Seja muito bem-vindo. Onde fica a Igreja Canaã? São Caetano, na Avenida Goiás, altura do 160. É do lado direito para quem vai para São Caetano, né? Esquerdo, do lado esquerdo. Vindo de São Caetano, de São Paulo para São Caetano, do lado direito. Isso. É isso. Isso mesmo, perfeito. Tá. Eu agora começando a ir a São Caetano, mais a miúde, porque o meu filho namora uma moça de lá, né? Então... Aliás, da Primeira Batista. Da Primeira Batista? Então a gente de vez em quando tem que dar umas passadinhas lá. Vigiar. Não, cuidar dele. Não, ele está em ótimas mãos. Amém. A Denise é um presente de Deus. Amém. Bom,
Vamos ver a matéria que apresenta o espinhoso tema de hoje e depois veremos o que os nossos convidados têm a dizer sobre ele aqui no Vejam Só. Vivemos dias em que os valores cristãos ditam cada vez menos as normas da sociedade e o padrão de conduta do ser humano, ao passo que os valores da sociedade acabam influenciando o estilo de vida até mesmo dentro da Igreja do Senhor. Alguns visualizam essas influências como algo positivo, pois dizem que os cristãos não podem se encasular e não devem se sentir fora do mundo. Outros enxergam esses efeitos como algo triste e que traz consequências amargas. Vários aspectos da conduta cristã são atacados pelo sistema mundano. E um exemplo é o amaziar, ou seja, juntar os trapos. Casar sem ser no papel, simplesmente morar junto. E com o afrouxamento do casamento, tornou-se comum a união conjugal sem um ato formal. Com isso, surge uma tendência das nossas igrejas se adaptarem à situação, principalmente porque outras igrejas modernas já se adaptaram, aceitando naturalmente pessoas amaziadas como participantes efetivos de sua membresia. Os que não concordam com o crente ser amaziado dizem que é porque se um homem e uma mulher não estão casados, mas relações sexuais fora do casamento, isso pode se chamar fornicação. E existe então o ser ou não ser. Mas você acha que os crentes que são amaziados podem exercer cargos de liderança na igreja? Tema polêmico? Então vamos discutir ele agora no programa Vejam Só. É isso aí. E você também participa com a sua opinião. Basta ir lá na página do programa na internet, vejamsó.com.br, e votar na enquete, tá bem? Bispo Maurício Nogueira, a Igreja Apostólica Unção e Adoração com Cristo é uma igreja relativamente nova, não é? Sim, 4 anos fará. Bem novinho. Bem novinho, bebê. Portanto, já nasceu em tempos de todo esse relativismo que a Jéssica mencionou na matéria de abertura. Como é que o senhor vê essa questão de casais não casados começarem a frequentar a igreja? Ele não vai expulsá-los da igreja, vai? Não, de maneira alguma. E se esses casais, por exemplo, têm dons que Deus deu a eles, sim. Como é que fica essa questão que nós vamos discutir? Nós temos uma visão que nós temos que primeiro tratar e cuidar e ver com a caminhada. Eu já tive alguns líderes que, por impedimento legal do seu passado, antes da sua conversão, eles eram amaziados porque não tinham liberações. Porque eu, quando comecei o ministério, eu bem perto lá de São Caetano, eu fui pastor muito tempo da favela do Heliópolis. E quando eu comecei o trabalho, quase ninguém ali era casado. E o que aconteceu? As pessoas que vinham, elas moravam 30 anos juntas, 17 anos juntas. Hoje elas são todas casadas. Porque o fato de recebermos e trabalharmos com ela amaziadas, não quer dizer que nós aceitamos. Uhum. Agora, as pessoas, eu tenho também casos que pessoas que não conseguiram resolver isso. E são pessoas que exercem na nossa igreja funções, vezes de liderança e vezes em ministérios. Uhum. Porque elas estão impedidas, por exemplo, não encontra o cônjuge que era casada lá no Nordeste, não sabe nem o paradeiro. E aqui eles já constituíram uma nova família. Mas, por óbvio, por mais que nós possamos ser pacientes, possamos trabalhar, não é algo que nós devemos aceitar como perpetuado na igreja. Por exemplo, se a pessoa chega lá na igreja e fala, eu sou amaziado, eu tenho dons e talentos, mas eu não quero me casar e quero trabalhar. Não, então ela já está se predispondo a não consertar a vida dela com Deus. E nós não podemos aceitar isso na igreja. Agora, quando nós temos um impedimento legal e nós acompanhamos, chegamos para a mulher, ele é um bom marido, sim, é um bom marido, ele é um bom pai, sim, ele tem testemunho de servo de Deus dentro da sua casa, sim, tem. Aí para o marido e ela também. E nós sabemos que não é uma questão pessoal, mas é uma questão de imposição.
Então eu não vejo que a igreja tenha que tolerar. E eu quero assim, até para nós refletirmos já do início, ver como Jesus agiu na mulher que foi... Porque muitas vezes nós pegamos os dogmas e queremos fazê-los maior do que o próprio Cristo que esteve na terra fez. A mulher que foi pega em flagrante adultério tinha um comando na lei. Ela tem que ser apedrejada. Mas não foi isso que Jesus fez. Mas também Jesus, ele não revogou a lei por causa desta situação. Ele perdoou, amou, liberou para ela. Vai, não peques mais. Ele estava dizendo, conserte a tua vida. Que é a mesma coisa que nós temos que dizer com pessoas assim. Se você quer viver... Hoje, dia 29, eu casei 2 pessoas que eram amaziadas. Eu tinha, quando começamos o ministério e mudamos para o Tatuapé, muitas pessoas amaziadas. Nós já casamos em casamento coletivo 5 de uma vez. Que legal. E já consegue. Agora, se a gente breca, expõe, não deixa a pessoa crescer, porque aí eu me pergunto, bom, se ela não pode exercer ministério, ela também não pode tomar a Santa Ceia. Ela não pode ser batizada, porque ela está numa condição de pecado, e o batismo requer um arrependimento. Então, arrependimento, se ela está no pecado da fornicação, eu tenho que falar para ela, você vai se batizar? Vai. Larga o teu marido, ou para o marido larga a tua esposa. Esse é o papel da igreja? É unir família ou desfazer o lar? Qual é o papel da igreja? Ah, bom. Obrigado, bispo. Vamos ver agora a opinião do pastor Adolfo Kutinskas. Ele é erudito, teólogo, membro da Igreja Batista e está lá na Igreja Canaã, em São Caetano do Sul. Vamos supor que lá na igreja do irmão apareça um casal, começa a frequentar e tal, se convertem e tudo mais, eles são amaziados e têm dons para exercer a liderança. Aí o senhor vai dizer o que para eles? Então, boa noite a todos, boa noite, bispo. Boa noite. Prazer estar com irmãos aqui. Realmente é uma situação bem delicada. Porém, o crucial dessa questão é a liderança. A palavra diz claramente que a liderança tem que ser um exemplo, em todos os aspectos. Do momento que eu coloco alguma pessoa que tem uma dificuldade de acertar, ainda que seja difícil, às vezes realmente é bem difícil, como o bispo colocou, conseguimos fazer com que essas pessoas regularizem formalmente um divórcio, alguma coisa assim. Mas há possibilidades. Ela não é algo impossível de ser feita. E em muitos casos, as pessoas se acomodam com esse problema. E aí, se você não utiliza aí, porque colocá-la numa liderança te tolhe de uma ferramenta. Isso pode ser a ferramenta para que você faça com que ela acerte a situação dela. Se eu coloco um ministro de louvor, onde eu tenho vários jovens, por exemplo, e ele é amaziado, e esses jovens começam a namorar, por que eu não posso me amaziar? Se o meu líder é amaziado. Então, essa é uma ferramenta para você, inclusive, fazer com que eu quero te colocar na liderança, porém eu preciso que você regularize essa situação. É a ferramenta que você, para trazer ele para o contexto correto. A igreja precisa ter líderes que sejam exemplos, que mostrem para as pessoas que, por mais difícil que seja resolver uma situação, e eu acho que na maioria dos casos é bem tranquilo resolver uma situação de casamento, que seja amaziado e ter um casamento adequado, do que viver amaziado. E às vezes as pessoas se acomodam. E isso pode ser uma ferramenta na igreja para você acertar a vida dessa pessoa. Porque amaziado, essa palavra diz, amaziado, é a mesma coisa que amante. E ser amante não é uma coisa agradável aos olhos de Deus. E isso vai trazer consequências não só para ele, mas como a igreja como um todo. Vão trazer consequências gravíssimas. Se as pessoas se espelham nesse comportamento, pode ocasionar de pessoas acharem que isso é uma coisa correta, e aí a gente partir, vamos ser tranquilos para que eu não afaste essa pessoa da igreja. Sim, eu devo acolhê-la, como o bispo falou, nenhuma, devo cuidar dela, zelar, orientá-la, mas jamais colocá-la na liderança até que a situação seja resolvida. Essa talvez seja a ferramenta primordial para você resolver a situação, para colocá-la na liderança. Mostrar o desejo que você entende que ela tem dons, gostaria de colocá-la na liderança, mas que ela precisa ser exemplo. Ok. Bom, depois a gente vai fazer o questionamento dos dois irmãos aqui, né?
a respeito da opinião que eles aqui colocaram. Antes você vai se manifestar. A nossa página na internet é o vejamsó.com.br e você vai votar na nossa enquete. A enquete é a seguinte: em sua opinião, crentes amaziados podem exercer cargos de liderança na igreja? Né? Na sua opinião, as respostas são bem diretas. Sim, podem, ou então não podem, ou não sei. Se você votar na enquete, você aumenta as suas chances, desde que tenha participado ao longo da semana. Se não participou, a tua participação hoje basta. Você vai concorrer no fim do programa ao kit da Jô Rezende. Depois eu vou mostrar para você um monte de produtos que você pode ganhar hoje aqui participando do programa Vejam Só, tá bom? Volta já com o Vejam Só. Bom, esse é o programa Vejam Só e estamos agradecendo o carinho da sua audiência e pedindo um favor a você. A Faculdade de Comunicação, FAP-SP, tem cursos de jornalismo, rádio, televisão, internet, publicidade e propaganda. E o processo seletivo está aberto para as novas turmas em 2015. Existem cursos de manhã e também à noite. O aluno é que escolhe quando quer estudar. E a FAP-SP fica bem no centro de São Paulo, a pouquíssimos passos da Praça da República. Na verdade, fica entre a Praça da República e o Teatro Municipal, aqui no centro de São Paulo. 3 linhas de metrô passam praticamente na porta da faculdade. A linha azul, com a estação São Bento, e a linha amarela e a linha vermelha, na estação República do metrô. Além disso, todos os ônibus que servem ao centro da capital estão ali. Então, chegar à FAP-SP é a coisa mais simples do mundo. Os professores são de ponta. Nós temos professores da escola de ESPN, que é caríssima, né? Temos professores da Universidade Metodista, da Casper Libero, os melhores professores. O currículo deles está no site da faculdade. E a nossa mensalidade é baixíssima. Além disso, contamos também com o financiamento do ProUni e do FIES. Então, não estuda quem não quer. Se você sabe de alguém que queira voltar a estudar, tem muita gente madura na FAP-SP, muita gente já até avó, está estudando lá, realizando o sonho de fazer a faculdade ou então fazer a segunda faculdade, e tem a moçada também. E eles convivem extremamente bem. Produziram um vídeo de propaganda aí, foram só os alunos que fizeram, porque na FAP-SP não tem teoria, é tudo prática. Você aprende a teoria, 10 minutos depois você está pondo em prática com o equipamento de última geração que a gente tem lá para os alunos aprenderem a fazer televisão, fazer jornal, fazer rádio, fazer publicidade. Dá uma olhada só. Eu tô na FAP-SP porque aqui aprendo mais. Aluno de verdade só aprende quando faz, colocando a mão na massa e fazendo pra aprender. Até a letra deste rap pode ser escrita por você. Rádio e jornalismo e publicidade, pós-graduação, MBA, é só colar na grade. Mestres e doutores com grande conhecimento. Escolha a FAP-SP, essa facu é mó talento. Inscrições abertas, fapsp.com.br. Material desenvolvido pelos alunos. Você viu só? É legal, né? O pessoal realmente faz, convive muito bem. Vem fazer uma visita, venha conhecer a escola, a gente toma um cafezinho junto. É só ligar lá, 3355-4040 e agendar uma visita, ou simplesmente ir lá, né? Quem quiser conhecer melhor, entra no site, pega o endereço. E se você não quer voltar a estudar, indique para alguém que você conheça, que está procurando faculdade. A FAP-SP é faculdade de ponta, tá? Bom, o tema que nós estamos discutindo aqui no Vejam Só de hoje, se os amaziados podem exercer cargos de liderança na igreja, foi sugerido pela irmã Ângela Nunes. Ela mora em Paramaribo, lá no Mato Grosso do Sul, e vai ganhar esse presente da produção do programa. Esse DVD do pastor Aguinaldo L. de Souza, do Vale da Bênção, sobre o kardecismo. O pastor Aguinaldo, vira e mexe, você encontra ele aqui no programa, ele é um apologeta e fez uma análise apologética do kardecismo à luz das escrituras, né? E esse DVD então vai ser mandado de presente para a Ângela, porque ela foi lá no Facebook e mandou a sugestão dela foi pautada
E isso pode acontecer com você também. Vai lá no Facebook/Programa Vejam Só, ou então no Twitter, @Programa Vejam Só, ou no próprio site do programa também tem sugestão de temas. Ali você clica lá, sugere seu tema, sendo pautado, você ganha um presente da produção. Muito bem, vamos lá. Pastor Adolfo Gutinskas, o senhor no bloco anterior mostrou a necessidade de o líder da igreja ser modelo e tal, né? Mas se a gente for levar ao pé da letra o que o senhor falou, ninguém, nem mesmo os apóstolos de Jesus, podiam ser líderes da igreja, porque eles tinham problemas e às vezes graves, né? A igreja de Jerusalém discriminava os judeus, os não judeus de Jerusalém, né? Os judeus de fora, tanto que as viúvas foram deixadas de lado, não quaisquer viúvas, as viúvas dos gregos, né? Então, na prática, a gente nunca vai ter alguém perfeito para pôr na liderança da igreja. Todo mundo vai ter um defeito ou outro. Então, a minha pergunta, o senhor vai responder e depois o bispo vai comentar. Como que nós podemos separar, né, nessa postura, o que é legalismo? Não. Amaziado não pode porque está contra as escrituras. Do zelo necessário para com as coisas de Deus. Qual é a fronteira entre legalismo e zelo? Bom, a liderança ela tem alguns aspectos, né? Alguns líderes eles são bem centralizadores, bem autocratas, outros são bem democratas, outros até liberais demais. A grande dificuldade não só na igreja, a igreja ela tem um tipo de liderança bem diferente do que a gente entende como liderança no mundo empresarial, no dia a dia, né? A liderança da igreja ela tem que ser sempre com mais amor, com muito mais tolerância do que no mundo corriqueiro empresarial, por exemplo. Então, achar o equilíbrio entre essas questões de liderança é bem complexo. Mas a pessoa em questão, né, porque aí é um caso tratado item a item, né, é cada pessoa, não dá para você tratar, não é um contexto generalizado da igreja, como aconteceu com a questão que o pastor colocou, é uma questão única de uma pessoa, né, de um líder que vai assumir uma liderança. Você tem que tratar ele exatamente como o bispo citou aqui. Tem uma situação onde a pessoa chega para mim e diz que eu sou amaziado, mas tá bom assim, não vamos mexer com isso não, já estou há 30 anos amaziado. Realmente ele já está casado, né? Amaziado é quase um termo chulo nessa situação, né? Mas a realidade para eu colocar essa pessoa como líder, ela vai expor que tanto faz como tanto fez. Eu não posso deixar dessa maneira. Se ela tem uma outra postura, não, eu quero me acertar, eu quero deixar tudo correto, tudo bonitinho, ele está dando disso. É ele quem vai me dar o tom disso. E eu conhecendo a pessoa, é óbvio, né? Também ele pode assistir o programa e chegar lá com essa conversinha, como tem muito crente esperto, né? Pode chegar com essa conversinha e querer iludir o pastor. Mas o pastor conhece as suas ovelhas, ele sabe o caráter de cada uma. E aí ele vai, pela postura da pessoa, orientá-la. Se a pessoa já está predisposta a resolver isso, o pastor só vai ajudá-la, só vai dar a direção para acertar e vai colocá-la na liderança. Qual o problema? Agora, quando a pessoa já está predisposta a não resolver, isso já está demonstrando que tanto faz como tanto fez. É o tom que você vai perceber pela própria ovelha. Ok. E o senhor, bispo, como é que o senhor responde essa pergunta? Da questão do zelo e do legalismo. Isso. Eu tenho algumas outras preocupações, porque quando o pastor disse sobre a liderança, por exemplo, citou um ministro de louvor. É óbvio que uma pessoa na condição de amaziada, ela pode exercer algum cargo de liderança na igreja, mas não todo cargo. Principalmente aqueles que estão referindo-se ao altar, ela não deve, ela vai passar por um processo que vai ser de adaptação e principalmente, a minha preocupação não é apenas com a liderança hoje na igreja, como nós pegamos uma situação contrária. Eu tenho um casal que não é casado, um único, e nós casamos já mais de 15 que viviam em condições de amaziamento. Amém.
Mas o que acontece com tudo isso? Nós temos em Apocalipse 21:8 que os fornicadores não entrarão no reino dos céus. Então eu não posso colocar em jogo uma liderança. Eu tenho que amar a vida. Eu tenho que, por obediência, ensinar ela a se casar, porque eu não quero que ela vá para o inferno. Porque lá é que os fornicadores vão para o inferno. E ela, na condição de amaziamento, ela está nesta condição. Só que o que nós temos que entender claramente, com bastante clareza, é o amor pela vida. E esses casais, que hoje eles casaram, a maioria deles não exercem cargo de liderança na igreja, e hoje eles são casados. Porque eu não fiz com intenção que eles fossem líderes, eu fiz com intenção que eles fossem salvos. Então a igreja, ela precisa pregar a mensagem de Cristo, senão fala assim, porque imagine comigo, pastor Hebe, então eu não posso aceitar o dízimo dessa pessoa. Porque se ela não serve para ser um líder, ela também não deve servir para ser um dizimista. Ela também não deve servir para tomar Santa Ceia. Porque ela também não deve servir para ser batizada. Só que o apóstolo Paulo também disse lá em Atos 17:30, que não vai ser levado a que nós temos no tempo da ignorância. Então o Senhor Jesus entrou naquela vida agora, nós vamos trabalhar. E se aquela vida tem um impedimento, nós não podemos deixar de tolir ela. Porque eu fico muitas vezes refletindo sobre o apóstolo Paulo, que também falava que os homicidas não entrarão no reino dos céus, e ele era um homicida. E ele não encontrou Jesus, foi Jesus que encontrou ele. Porque quem se pôs no caminho de Paulo foi Jesus, quando ele está indo para Damasco. Então nós não podemos levantar essa bandeira do legalismo, e o zelo sim, a pessoa quer trabalhar para Cristo, ela quer participar do reino de Deus, ela tem que obedecer à regra. E não é porque ela vai ser líder ou não, porque eu quero ser bem franco, e eu não tenho máscaras para fazer nada. Eu prefiro um líder amaziado, que compromisso com Deus e com a sua família, do que um homem casado que não tem compromisso com a sua família, que ele não dá bom testemunho dentro da sua casa, e dentro da igreja ele é um santo. Qual que é a diferença disso? Agora, nós não podemos nos nivelar por baixo, nós temos que nos nivelar pela palavra. Então, se a palavra diz que é assim e pronto, mas no tempo que dá, não tolindo, mas motivando, filho, casa, porque isso é bênção para a tua vida. Que nem no caso desse casal que eu falei que era um casal, eles estavam, e o pastor também falou do levita, eram duas pessoas que estavam na igreja, já estavam na igreja, já se conheciam, e eles já conheciam o evangelho. Eles começaram a namorar e foram morar junto. Eu tirei os dois de tudo, porque eles estavam na luz e desejaram ir para as trevas. E a igreja não pode negociar. A igreja não é lugar de negócio de valores. Só que nós ministramos 5 ministrações com eles, dia 29 casei, e restaurou o ministério deles, para que a igreja, o zelo não é para excluir, o zelo tem que edificar. Tem um caso aqui, é um caso hipotético, baseado numa situação que eu conheci. A situação que eu conheci não é exatamente essa, mas eu usei essa situação e inventei umas coisas aqui para vocês terem que resolver o problema. É baseado em fatos reais, tá? Então, imagina o seguinte, você tem uma pessoa, né? Um professor, um diácono, alguém muito habilitado, muito dotado de dons, né? Para ensinar a palavra, para cuidar dos pobres, dos carentes da igreja e tal. Uma pessoa simples, né, pobre, que tem filhinhos pequenos, bem pequenos ainda, na faixa de 5 e 6 anos de idade, ou até menos, e a esposa dele trabalha num órgão público, né? Um emprego muito bom, por sinal. Aí, de repente, essa esposa dele contrai um vírus de pneumonia muito raro e em 2 dias ela morre. 2 dias. Né? Isso eu vi acontecer. Eu quase caí de costas. Foi em 2001.
Aconteceu isso. A pessoa morreu, simplesmente morreu. Aí o que acontece? Esse senhor ficou viúvo, com os 2 filhinhos pequenininhos e tal. O emprego que mantinha a casa era o da esposa, ele é subempregado e tal. Mas, como o emprego dela é bom, ele tem uma bela pensão. Ele tem uma bela pensão. Sim. Até as crianças completarem 18 anos, elas também têm pensão, desde que ele não case. E aí ele procura o pastor e fala: reverendo, o que eu vou fazer? Eu vou me amputar, porque eu não posso tirar das minhas filhinhas o sustento que elas têm, porque infelizmente eu não estudei, não tenho como manter minhas crianças do padrão que elas têm. Né? Vou tirar isso delas? Não posso. Né? Então, a solução é... E aí? O que o senhor faz? Isso acontece não nesses termos que eu estou contando. Mas poderia acontecer exatamente nesses termos. Sim. Filha de um militar, por exemplo, um militar aposentado. Eu quero ouvir ele primeiro, depois eu falo. Eu queria... O senhor é mais bonzinho que ele. Realmente, eu não sou muito bonzinho. Mas, nesse caso, eu teria que ser bonzinho. Não tem como você orientá-lo a simplesmente se eximir de ter uma pessoa. Aí seria um legalismo total mesmo. Eu, óbvio, orientaria de que essa situação de não ter o bem material pode trazer problemas relacionais para ele. Claro. Espirituais, etc. É uma questão que ele vai ter que decidir. Eu não posso orientá-lo a não, você se tolhe a não ter mais uma pessoa, né? Viva sem uma companheira, que vai trazer problemas para ele também, porque não ter alguém numa família, uma ajudadora, né? Que é o que a Bíblia diz, vai dificultar demais a vida dele. Não é só a questão financeira, não. É não companheira, com 2 filhos. Né? É óbvio que isso não iria acontecer do dia para a noite, mas eu orientaria ele a amadurecer melhor essa ideia, porque ele vai ter que escolher 2 caminhos. E aí não é um caminho nem de salvação ou não. Não entendo nem que se ele for, ele está viúvo. Se ele arrumar uma pessoa que é solteira ou viúva, ele não vai estar descumprindo tamanha regra. Ele vai estar sendo realmente flexível com a situação, né? De não sair com várias mulheres, né? Evitar de sair com várias mulheres, correr um risco bem pior, né? E aí sim estaria num pecado gravíssimo. Mas eu não colocaria ele, por exemplo, numa liderança. Porque primeiro que a cabeça dele estaria totalmente cheio de dificuldades de entender a situação em que ele se encontra. Para ele ter um equilíbrio para conseguir lidar com outras pessoas vai ser muito complicado. Então deixa eu ver se eu entendi. O senhor tira a classe dele, não deixa ele exercer diaconia, mas ele pode continuar frequentando a igreja? Não, ele deve frequentando a igreja. Tomando Santa Ceia? Eu não toleria ele de mais nada, eu só não orientaria ele a ser líder de alguma coisa. Mas é a igreja que está perdendo, não é? Mas ele já era o líder, não era? Era. Já é mas um ele líder. já era o líder, nessa questão. Eu tiraria para evitar o desequilíbrio dele. Não seria dupla punição para ele? Perdeu a mulher que amava e eu... Não, eu estou tentando, porque desculpa, bispo, mas assim, separá-lo de uma liderança é tentar protegê-lo. Queria poupá-lo. Poupá-lo, exatamente, é proteger a pessoa. Proteger do quê, pastor? Eu entendo que é uma dupla punição, na minha visão. Eu não entendo que eu estaria do falatório, talvez? De muitas coisas, do falatório, dele mesmo por ser uma pessoa talvez extremamente dedicada, madura, querer resolver a situação, e é uma situação extremamente difícil, você colocar ele para alguém questioná-lo e ele falar, o que eu vou falar para essa pessoa? Porque, não, a verdade, mas nem sempre vão questioná-lo. E aí, por que eu vou deixar ele passar por isso? Por que ele não segurar ele, não manter ele com cuidado, não zelar pela vida dele? Olha, eu acho que a ovelha tem que ser cuidada também. Eu concordo com o senhor. Mas pela experiência que eu tenho, pelo menos na igreja presbiteriana independente, é assim, ninguém vai falar com ele, vão falar com o pastor. Como é que o senhor deixa isso? Né? O pastor mas não está vai vendo. chegar nele. Porque eu entendo assim, ele está passando por um problema e talvez a grande motivação dele continuar nos caminhos do Senhor, exercendo o seu ministério. O que ele faz, o que ele sempre fez,
com dedicação, com esmero, com zelo. E agora ele teve um problema que foge do controle de qualquer um. Sim. E aí ele perde as duas coisas que com certeza ele mais ama: a esposa e o prestar o serviço ao Senhor. Eu entendo que a pessoa ela já tem um bom testemunho, ela já tem um reconhecimento. E muitas vezes nós queremos poupar as pessoas de coisas que na verdade é as que vão destruí-las. As que vão expor ela e ela vai desanimar no Senhor e ela vai entender que ela está alvo de uma punição. Deus me tirou minha esposa, o pastor me tirou o meu ministério. Então nós precisamos tomar muito cuidado quando nós queremos tomar decisões. Apenas há uma coisa que me incomoda muito. Nós somos muito preocupados em poupar a visão da igreja. Nós precisamos aprender a poupar as pessoas, cuidar das pessoas, porque muitas vezes as pessoas vão questionar o quê? A mulher dele morreu, ele passou numa fatalidade, ele é um grande referencial de mestre, e ele deve permanecer na condição que ele está. Ele deve ser honrado, do mesmo jeito que ele era honrado como tinha a esposa, ele deve ser honrado nessa condição que ele está enfrentando de viuvez. Ele arrumou outra esposa, como o pastor Adolfo bem definiu, eles não estão infringindo nada da Bíblia. E ele até quando ele teve a sua esposa, ele tanto honrou o Senhor como a esposa. Porque é o que a Bíblia diz, que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, bispo, mas ele não vai casar com essa outra mulher, ele vai ficar namorando com ela. Porque se ele casar, ele perde o sustento. Então, mas ele vai... por mais que ele esteja fazendo isso, na minha opinião, até voltando que eu havia esquecido dessa parte, eu já sou um pouco mais radical que o pastor Adolfo. Eu acho que se ele não fez, é a hora dele fazer, porque ele vai ficar refém sempre das condições financeiras, ele nunca vai poder servir a Deus com integridade também. Perfeito. Então, quer dizer, a gente tem que orientar as pessoas. Eu falo isso, porque eu sempre trabalhei com gente, presídio, de favela, e a gente sempre vê Deus mudando a história. Hoje pessoas da favela do Heliópolis nem moram mais, moram em casas de 3 dormitórios, Deus realmente abençoa pela fidelidade. Agora, se ela é refém de uma condição, a Bíblia diz que nós somos chamados, lá em Coríntios 3,17, para a liberdade através do Espírito. Se eu sou refém para sustentar, ele vai ter que sair para trabalhar, ele vai ter que sair para conquistar, e não, agora se ele vai namorar, tudo bem, agora ele também não pode ser amaziado, aí eu também não concordo. E, por exemplo, uma pessoa amaziada e na igreja, ela não tem que assumir o ministério que ela também apenas tem dom. Por exemplo, um amaziado não pode ser líder do ministério de casais. É claro, aí também, né? Então, mas a gente precisa ser franco. Ele não pode ser um ministro de louvor. Ele pode até ser, se ele chegar como uma pessoa que se converteu recentemente, e ele for trabalhando, e ele tiver impedimentos legais que na hora ele não pode corrigir, eu acredito que a gente não devemos. Primeiro, que a gente tem que definir o que é dom e o que é talento. Se ele tem um talento, Jesus, na parábola, condenou quem enterra talento. Não sou eu que vou lá ensinar a pessoa a enterrar o dela. Não sou eu que aquilo que Deus condena, não vou lá e vou fazer igual. Muito bem. Uma pergunta aqui para o pastor Adolfo. Se não me engano, não sei, mas eu acho que é em 1 Coríntios 6, eu sei que é 1 Coríntios. O apóstolo Paulo lá está discutindo uma série de coisas. Sim. E ele faz uma lista enorme de pecadores, né? Mostrando que aqueles pecadores não iriam herdar o reino dos céus e tal, né? Bêbados, maldizentes, sim, roubadores, adúlteros, sexuais e tal. Ele faz uma lista pesada, né? Sim. E aí ele diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, vós vos purificastes. Isso mesmo. No sangue do Cordeiro e tal. Mostrando que a igreja de Corinto não era formada por santos querubins, né? As pessoas, os membros da igreja de Corinto, tinham sido gente... da pá virada. Da pá virada, exatamente. Gente com pecados pesados. Aí, pastor Adolfo, o senhor é um teólogo. A gente sabe que
raramente o pecador se converte e muda da noite para o dia. Há um processo, né? Inclusive, às vezes, até de libertação dos vícios, dos maus hábitos e tal. Isso leva um certo tempo. Então, aqueles bêbados, maldizentes e tal, né, que eram membros da igreja de Corinto, eles, um tempo, ainda frequentavam a igreja e ainda continuavam bêbados. Tanto é que Paulo fala que eles se embriagavam na Santa Ceia, lembra? Sim. Né? Enfim. Então, isso não nos daria margem, pastor, para sermos um pouco mais flexíveis na esperança, mas no aguardamento, né? Aguardando que essas pessoas sejam purificadas e tal, e santificadas, e se livrem dos seus pecados. Sim. Né? Porque se a gente quiser que só os santos ocupem cargo de liderança, não vai ter. Então, nesse contexto de 1 Coríntios 5, se eu não me engano, Paulo começa a orientar a igreja, porque ela estava andando no trilho bonitinha, ela estava toda redondinha, de repente começa um falatório, e aí começam a ter vários tipos de questões ali, e no final de todas elas, ele bate o martelo, porque ele está julgando as pessoas de dentro da igreja, e aí ele ainda faz uma separação bem clara, os de fora, os gentios, deixa que Deus cuida deles. Os de dentro, expulse. Ele, inclusive, manda expulsar, porque estão ensinando outras doutrinas, a idolatria, inúmeras coisas. Então, ali ele já mostra que não tem flexibilidade nenhuma. Fugiu do que a palavra está dizendo, não é para conviver com essas pessoas, elas não querem se adequar ao ensinamento de Cristo, ela vai contaminar. E era isso que estava acontecendo ali, começou a contaminar um monte de gente e as pessoas se dividirem, a igreja se dividiu e começa a se dividir. E é isso que acontece no dia a dia hoje. A gente começa a flexibilizar, a aceitar várias coisas. Tudo está muito bom, tudo está muito bem, assim vem assim. Peraí, vem assim, mas transforme-se. A prostituta pecou, venha, eu te perdoo, mas vai e não peques mais. Porque senão... o que espiritualmente diz lá claramente, vão vir 7 espíritos piores, a coisa vai ficar muito pior. Você conhece a Cristo, sabe, e o pastor até falou há minutos atrás, aquilo que a gente não conhece, eu não sou cobrado, mas aquilo que eu conheço, eu acho até um absurdo, alguns pastores que têm erros assim, porque eu morro de medo de Deus. Se eu fizer qualquer coisa, não é porque eu sou santo, ou porque eu sou bonzinho, ou porque... é porque eu morro de medo de primeiro, desagradar a Deus, porque eu sou apaixonado por Ele. Segundo, porque eu sei que eu vou sofrer consequências gravíssimas. Ele me dá uma facilidade de entender a palavra dEle enorme, eu compreendo, entendo o amor dEle e jogo tudo isso para o chão. É inconcebível no meu coração. Eu sei que eu sou fraco, mas eu não aceito nem em mim mesmo. Eu tenho medo de pecar contra Deus. Tamanho é o amor dele pela gente, não pelo meu amor com ele, mas pelo dele com a gente. Quando você entende isso, não é inconcebível você fazer alguma coisa errada. Não buscar se endireitar. Eu posso continuar porque eu não consigo, e Deus sabe disso, mas você se martiriza, você se arrepende, você busca com todas as suas forças mudar aquela situação. E às vezes situações tão simples e a gente não buscar mudar. Tem que buscar, faz parte do papel do cristão. Sim. Muito bem, no próximo bloco a gente vai ouvir o Bispo Maurício sobre essa questão e vamos ler as opiniões postadas no site também. Antes de a gente sair, deixa eu mostrar para você o pessoal que postou as suas fotos no Facebook. Mais um lote, né? E você também tem que fazer isso, hein? Tira o seu autorretrato aí com quem está assistindo ao Vejam Só na sua companhia, põe no Facebook /programa Vejam Só, para o quadro Vejam Só quem assiste ao Vejam Só. Vamos lá. A primeira foto vem lá de Manaus, no Amazonas, é a Adriana. Tudo bem, Drica? Deus te abençoe. Temos também lá o Anderson Nunes de Carvalho. Ele é de Várzea Grande, Mato Grosso. Vira e mexe, a gente lê mensagem dele aqui no site do programa. Estamos conhecendo o Anderson aí. O terceiro é o Avelar Félix, que não disse de onde ele escreveu, de onde ele mora, né? A Francis Leia Veronese. Olha só, ela é de Lupércio, no interior de São Paulo. Parabéns, Francis.
feliz da vida a essa hora da noite, né? Já o Irineu já está com a feição de quem está madrugando aí, né? Irineu Pereira, ele mora em Londrina, lá no Paraná. A Leide Laura de Souza, de Alagoinhas, na Bahia, tá aí. E a Maria Luísa. Maria Luísa, tudo bom? Ela não diz de onde ela é. Olha, quem não identificou o local, faz outro selfie, posta outra vez e aí coloca tudo de novo para a gente poder saber de onde vocês são, tá bom? A gente vai para o intervalo, volta já já com Vejam Só. Muito bem, olha só, essa tomada é muito legal, né? A gente se sente monumento, não é verdade? Muito bacana. Esse é o programa, vejam só, agradecer o carinho da sua audiência. Nós estamos aqui com o Bispo Maurício Nogueira, da Igreja Apostólica Unção e Adoração com Cristo. E como é que o senhor vê essa questão lá de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo revela que a membresia da igreja não era formada por santos, né? Mas por gente que estava em processo de santificação. A igreja vive um processo constante disso. A igreja de Coríntios, por incrível que pareça, lá se manifestava todos os dons. Pois é. Então, a gente muitas vezes, nós temos, o nosso referencial é a Bíblia, nós podemos o que a Bíblia diz que pode, nós não podemos o que a Bíblia diz que não pode. Só que nós temos que entender que nós lidamos com pessoas. E há diferenciações. Aqui, quando o pastor estava falando, eu estava lembrando daqui que eu já tinha lido 1 Pedro 1,14, como filhos obedientes, não vos conformei às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Então, eu não posso ignorar os princípios, porque ignorante não é uma pessoa bruta, mas é uma pessoa que conhece uma verdade e não acata. Então, o que acontece é que nós temos que na igreja de Cristo, na minha visão, seguir à risca a palavra, mas não com uma visão de excluir, porque eu fico pensando, Jesus disse que ele veio para cumprir a lei e não para aboli-la. Por que ele não cumpriu a lei na questão da mulher que foi em adultério, pega em adultério? Por que ele não cumpriu a lei? Ele deveria de cumprir a lei, porque ele mesmo declarou, porque o amor à pessoa e o perdão são muito mais poderosos. A lei nós temos que usar, porque perdão e amor depende de compreensão. Depende de você ter um relacionamento com as leis mais poderosas de Deus, que é o amor e o perdão. Eu não posso pegar uma pessoa que veio amaziada, eu tenho que falar para ela, eu entendo que na época da sua ignorância, você não tinha esse entendimento, então para você era normal, mas agora eu quero te ensinar a palavra. Você tem algum impedimento para casar? Eu disse que eu fiz 2 casamentos no dia 29. Chegou um casal que não era da igreja, terceiro culto que ele apareceu, ele pediu para falar comigo. O nome dele é Danilo e dela, Josenildo. Eu perguntei, quem são vocês? Vocês são casados? Ele falou, não, amaziados. Eu falei, aqui, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Qual é o seu impedimento de ser casado? Qual é o seu impedimento? Não, nenhum, bispo. Eu falei, então ou vocês se separem, ou não precisem voltar mais aqui. Porque eles já vieram de outro ministério. Não eram pessoas que eram... Agora, se é uma pessoa que não sabe nada de Deus, eu vou falar, você pode deixar eu te ministrar? Perfeito. Porque você precisa casar. Você não pode assumir uma condição, ainda eu disse assim, você não pode assumir uma condição que você não é capaz de honrar. Mas só que nós temos que ter cuidado com as pessoas. Porque na igreja de Coríntios, ela via bem a passagem que o pastor Adolfo disse, ela é de 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 5, 12 e 13. E é verdade, nós temos que julgar os que são de dentro. Porque para nós haverá um maior julgamento do que aquele que não se converteu. Mas aquele que não se converteu é condenado. Nós seremos julgados, o que nos converteu é condenado. Mas a igreja do passado fazia isso de maneira bastante rígida e um monte de gente se desviou. Né? Exato, e nós não podemos continuar assim. Então, Jesus não fez isso. Então, se o nosso modelo é Cristo, nós precisamos
observar, porque uma das coisas que eu me preocupo no evangelho de hoje, pastor Weber, e eu posso estar errado, eles falam muito dos ensinamentos de Paulo, nós precisamos voltar e observar os ensinamentos de Cristo. Mas Paulo não ensinava o que Cristo ensinava? Muitas vezes eu não vejo, porque o que Paulo, aqui na igreja, não, julgos de fora, Paulo ensinava tudo da mesma intensidade que Cristo? Cabe até um tempo, o que o senhor acha disso? Eu entendo que em cada momento ele buscou o equilíbrio. Assim como o bispo tenta buscar o equilíbrio em cada situação, Paulo também buscou o equilíbrio e a situação dele era bem difícil, né? Ele era judeu, tentando evangelizar um povo gentil, com uns costumes diferentes, cada um da sua maneira. Fariseu, então, né? É uma loucura aquilo devia ser. Eu não gostaria de estar lá perto dele de jeito nenhum, porque é muito difícil. Numa época difícil. Né, e assim pastor? Como nós somos não tão bem preparados, né, vamos dizer assim, não somos Jesus, né? Jesus é Jesus, claro, mas eu estou dizendo incomparável. Sim, incomparável. Assim como nós temos nossas dificuldades, Paulo com certeza teve as dele. E aí ele tentou se adequar. Paulo chegou a colocar pessoas na mão, te coloco na mão de Satanás. Pois é. Bom, e você aí de casa, já votou na enquete? Alexandre Latueiro, não foi isso? Põe você na mão de Satanás. Não foi só ele, não, teve mais um. Emineu e Fileto. Isso. Põe na mão de Satanás. Deixa que Satanás... Bom, você aí de casa, já votou na nossa enquete? Se você... Vai lá, vejamsó.com.br, vota na enquete, porque daqui a pouquinho esse bloco eu vou fazer o sorteio do kit Jô Rezende e você vai ganhar um monte de coisa. Ela mesma vai te mostrar o tanto que você pode ganhar. Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte, por excesso de química, alisamento, amaciamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site, kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade, estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e é o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Valeu, Jô. Neila de Freitas Barroso, ela mora em São Domingos do Guaporé, isso é em Rondônia. Em minha opinião, não. Porque a Bíblia diz que nós não devemos ser motivo de escândalo. Portanto, não concordo, apesar de muitas igrejas aceitarem. Se analisarmos à luz da Bíblia, não pode exercer nenhum cargo na igreja. O Éder, de Joinville, Santa Catarina. Acredito que não, pois um irmão que deseja pastor, por exemplo, tem que ter sua esposa, sendo cristã, como exigência e tal. Assim, ela gostará de seguir uma missão para outro lugar. Não. Mas nós não estamos falando de pastor aqui, tá? Vamos lá. Nós estamos falando de liderança só, né? José de Sá Pedral, de Itabi, em Sergipe. Não porque está em desacordo com a Bíblia. Deu-se em casamento e não casou-se. Dar-se em casamento era o que acontecia nas épocas de Noé. Pessoas que viviam amaziadas naquela época, contrariando a ordem divina. Era aí. O José de Sá, faz o seguinte, põe uma mensagem no site ou escreve para produção@vejam só. Eu quero saber de onde você tirou a ideia de que a expressão dar-se em casamento significa amaziar-se no contexto anterior ao dilúvio. Eu não vejo isso. O senhor vê isso? Não. O senhor sabia disso? Então, sei lá. Eu nem vou continuar aqui, porque aí você discorre em cima desse argumento, né?
E eu quero depois ler aqui no programa a sua opinião, não hoje, né, mas vou estudar seus argumentos e depois a gente vai ver. Então, dar-se em casamento no período anterior ao dilúvio significava amaziar-se? Eu quero entender melhor isso. Mas a sua mensagem me lembrou uma situação, eu vou colocar aqui para os meus dois debatedores. Pastor Adolfo Gutinskas, há muitos anos atrás, muitos anos não, mas há alguns anos, um célebre teólogo brasileiro que já faleceu, ele publicou um livro, né, que fez um sururu danado no mundo evangélico e tal, nenhuma evangélica quis imprimir o livro e tal, né? O Robson Cavalcante, bispo Robson Cavalcante, bispo primaz da igreja anglicana aqui no Brasil, lá ele era de Olinda, ele foi assassinado, acho que o ano passado. E nesse livro ele discutia a situação do Norte e Nordeste, principalmente no Nordeste, no interior do Nordeste, é muito comum que mulheres sejam, eles chamam lá de teúdas e manteúdas. Seria o que a gente chamaria hoje de amante, só que é uma amante assim, ela tem a casa dela, o coronel mantém ela com os filhos dele, lá na casa dela e tal, mas ele não é casado com ela porque ele tem uma esposa titular lá na sede da fazenda, né? Então ele tem algumas teúdas e manteúdas e tal, e muitos deles são de igreja. E quando eles não são, elas são as amantes. E é assim que ela vive, porque não tem homem suficiente para casar lá, porque os caras para o Sudeste, isso tem uns 20 anos, né? Eles vinham para o Sudeste, nunca mais voltavam e tal. Então era o jeito que elas mantinham a família e a sociedade faz de conta que não vê ou tolera e tal. Se uma mulher dessa fosse da igreja, ela não podia exercer liderança? Não. Eu acho que até nesse contexto talvez seja até a igreja toda. Provavelmente todas as pessoas da região ficam embaixo de um coronel, né? Tem essa característica cultural mesmo nesse país, tamanho é o país, né? Só que tem que consertar. Mas como? O coronel não pode casar com ela, então ela larga o coronel e passa fome? Não, larga o coronel e passa fome não. Larga o coronel e vamos arrumar uma saída para que ela não passe fome. A igreja sustenta ela? Se fosse o caso, se for o caso... Mas não é uma só na igreja, então, assim, esse é o problema. Exatamente, a situação é um pouco mais complexa. Teríamos que ter uma outra ação, direcionar uma outra forma de sustento, alcançar essa forma de sustento. A igreja tem que amadurecer. Eu não posso me vender para um prato de lentilha, de jeito nenhum. Mas não, eu sei que é difícil, não é simples. O senhor está dizendo que a mulher que faz isso, ela se vende por um prato de lentilha? Em questão da vida eterna, é. Seja lá o que for que a gente venda aqui, é venda por prato de lentilha. O senhor concorda com isso, bispo? É uma situação bem delicada, é uma situação que a gente vai colocar nessa situação que a pessoa, qual é a saída dela? É isso que eu perguntei. Então, não tem saída. Então, agora, o que o pastor está falando, eu também entendo que ela não vai ter saída e a igreja ou ela intervém para sustentar, e se ela não for fazer isso, ela também não vai sair dessa condição. O problema é o seguinte, a igreja, ela hoje quer fazer um papel muito de disciplinadora, mas não de acolhedora. Porque o acolhimento da igreja é funcionado até os 15 minutos do segundo tempo. Na hora que for para a igreja chegar, eu falo, não, sabe o que é, irmão? Nós vamos orar. A pessoa precisa comer, não precisa de oração agora. E a própria palavra diz, se alguém precisa comer, primeiro você dá comida e depois você ora, depois você fala de Deus, depois você... Só que o problema é a igreja. Nós não podemos pegar a Bíblia para poder colocar disciplina nas pessoas, falar da vida eterna e não acolher. Mas acolher é acolher. Sim. Que nem o pastor falou, se for o caso, então tudo bem que nós estamos fazendo uma fundação. Porque não adianta, a gente hoje, a nossa igreja hoje, leva comida para os moradores de rua. Mas eu falo para ele assim, não usa droga, porque ele já está louco lá na noite. Eu vou sair de lá e ele vai usar droga. Ou eu arranco ele de lá, ou eu só vou ser um servidor de marmitex. E eu tenho que ter consciência disso. Então nós estamos com tudo para poder pegar ele de lá e tirar ele de lá para poder dar uma expectativa e sustentá-lo. Porque não adianta a gente querer disciplinar, não vai. Nós vamos ter que acolher. A igreja,
ela tem que impactar a sociedade pelo acolhimento. Porque falar do amaziado, eu vou ser sincero, eu entendo o quanto é importante a liderança, porque nós temos que depois se converter, porque Deus é santo, nós temos que ter santo, temos que ser santo e mudar o nosso procedimento. E a palavra santo não significa nada mais, nada menos do que pessoas separadas. Eu me separo de ficar fazendo o que eu fazia antes, não me serve mais, eu me separo disso, porque hoje eu tenho uma nova verdade. Só que nós não temos que estar preocupados se a liderança se tem um líder que é amaziado. Quero saber se ele é um líder que ele ama Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a ti mesmo. Por que adianta a pessoa estar casada e lá ele é um líder na igreja e ele não tem um bom testemunho? Então nós não... a pessoa tem que ser casada pela questão da salvação dela, ela entender o que é obedecer. Por que ela obedece a Deus? Porque ela ama. E por que ela tem condições de amar a Deus? Porque ela aprendeu a obedecer. Não por um cargo na igreja. Isso é muito pequeno para o reino de Deus. Nós não podemos reduzir o sacrifício da cruz a uma liderança. Nós temos que falar para a pessoa, Deus não se agrada disso. E você sendo líder na igreja, mesmo assim vai para o inferno. E você não sendo líder na igreja, em desacordo a Deus, segundo Apocalipse 21, 8, você também vai para o inferno. Então você tem que tomar um cuidado, porque o amaziado está numa condição de fornicação. É o que diz aqui o pastor Silvio, de Maragogipe, na Bahia. Ele diz absolutamente que não. Aqueles que vivem amaziados estão em fornicação, conforme o que prefigura a palavra de Deus. Concordo. Né? A Josefa Antônia da Silva, ela mora em Nordestina, lá na Bahia. É só Deus que pode julgar, porque tem crente que é casado, está dentro da igreja como líder, tem cargo e está fazendo coisas que não agradam a Deus. É verdade. E o crente amaziado não pode? Sendo que ele é correto com Deus, o importante é que ele seja correto com Deus e a sociedade. O que importa é viver em santidade com Deus. Né? Agora, porque muitas vezes eu vejo pessoas casadas e até pastores, desculpe, o que eu não concordo, a pessoa é maçom. E o que adianta ele é casado, ele é tudo, ele é maçom, tem outros pactos, e porque a pessoa que tem um problema legal, eu só concordo se a pessoa tem um impedimento legal. Se não depende dela. Se não depende força, que nem o senhor falou da situação. Eu só concordo e aceito alguém na liderança nesta condição. Não depende dela. É um impedimento legal, é algo que aconteceu na vida da pessoa que foge ao controle. Agora, se a igreja, que nem no caso de sustentar, pega a igreja e fala, não, eu quero que case, a igreja fala, quanto que é a pensão que a tua mulher deixou? É 5 mil reais, eu vou pagar por mês. Aparecido de Oliveira, ele mora em Casa Branca, no interior de São Paulo. Paz o Senhor. Exercer cargos? Que cargos? Jesus aboliu a existência de qualquer cargo na igreja ao mandar que ninguém fosse chamado guia, mestre ou pai, Mateus 23, 8 a 10. Porque todos somos irmãos. E mais, que ninguém devia exercer autoridade sobre outrem, Mateus 20, 25 e 26. Todos os cargos citados no Novo Testamento, diáconos, presbíteros, pastores, ministros, etc., foram copiados da sinagoga, inventados pelos discípulos, contrariando o mandamento de Jesus, que só o Espírito Santo nos guiaria. Parecido, vou falar para você a mesma coisa que eu falei para o irmão lá de Itapi. Manda para mim a base da sua argumentação, porque eu, infelizmente, nunca vi ninguém defender esse ponto de vista, exceto alguns radicais que são contra a igreja, são os famosos desigrejados. Mas ele citou que versículo aí? Mateus o quê? Mateus 23, Mateus 20, 25 e 26. O senhor tem aí? Mateus 20? 25 e 26. Podemos ler? Por favor. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Não tem contexto nenhum. Posso falar? Isso aqui é a característica, o perfil do líder da igreja. Realmente concordo com você que todo líder é para ser servo e nenhum é para servir, para ser servido.
Assim como Jesus deu o exemplo de ser servo, de lavar os pés, assim deve ser o líder da igreja. Mas há um líder da igreja, assim como ele orientou com Paulo, presbíteros, mas todos eles, inclusive a igreja era para ser liderada por várias pessoas. É que o problema é tão grave, Pedro, é tão difícil... Que falou sobre, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Exatamente. Uma liderança de edificação. Então a liderança faz parte do processo da igreja. Sem ela não tem como. Sempre tem que ter alguém que vai administrar, que vai tomar ações. Isso é o perfil da própria igreja instituída por Cristo. Esses versículos não dão base para isso. É um perfil de liderança sérvica, não da forma que nós costumamos ser líderes aí no mundo, onde o líder é carrasco, ele é gostar. É um líder totalmente pelo contrário. O líder da igreja é o líder servo, que vai fazer o possível para aquela pessoa chegar a ser salva nas características que Cristo quer dela. Esse é o Pelo papel menos deveria ser, né? Não, isso que eu tô falando. Não a igreja é assim. As pessoas também ficam assim, porque a maioria dos líderes talvez não seja. Não, eu acho que a minoria, o bispo, a minoria se destaca. É verdade. E a minoria faz parecer que os evangélicos são umas coisas ruins. E não são. Tem muitos líderes bons que dedicam sua vida, comprometidos com as ovelhas, que criam fundações, como o bispo acabou de falar aqui, inúmeras igrejas. É que elas são menores em tamanho, em marketing. Fazem trabalho de formiguinha. E por isso não aparece. Aliás, falar em aparecer, vamos ver o que a nossa repórter ouviu quando perguntou aos crentes sobre a questão de hoje. Crentes amaziados podem exercer cargos de liderança na igreja? No meu ponto de vista, não. Porque a própria palavra diz que o homem tem que ser marido de uma só mulher. Marido, né? Então, acho que no caso de amaziar ou da união estável, eu não vejo com bons olhos, de acordo com a palavra de Deus. Não, porque a palavra de Deus diz que é a pessoa que não pode viver em fornicação. Então, como que essa pessoa iria pregar para uma pessoa que está chegando na igreja hoje e está amaziado? Na minha opinião, não poderia, porque nós temos que ser testemunhas da palavra de Deus. Então, nessa questão, eu acredito que não pode. Eu creio que não, porque se ele está amaziado, ele não está de acordo com a palavra. Então eu creio que não. Na minha opinião, o que eu sei, eu acho que não, porque eu acho que servir a Deus, eu acho que é cumprir cumprir com os mandamentos mesmo. Não, porque na concepção é pecado. Tudo que é contra a palavra de Deus não pode existir, principalmente no ministério. Não, porque eles não estão de acordo com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus manda que o pastor seja casado, né? Irrepreensível, né? Então, aí nós estamos falando de pastores, né? Porque no caso, pastor, a Bíblia deixa bem claro, né? Pastor José Patrício de Lima, de Caruaru, em Pernambuco. Não, pois líderes na igreja têm que dar exemplo de vida cristã e serem bem casados, conforme ensina a Bíblia. Não pode ter líder solteiro? Então, mas eu não... Paulo era casado? Bom, ele não se fazia acompanhar de mulher. Então eu não... No máximo que ele pode ter sido, se ele foi casado por um tempo, a gente percebe, ou ele foi divorciado, ou ele foi solteiro. E a gente fala que ele é o maior apóstolo dos gentios. Então as pessoas, aqui eu vejo pessoas falando assim, a pessoa amaziada, ele tem que ser marido de uma só mulher. Mas quem falou que o amaziado não é marido de uma só mulher? E também no contexto que essa palavra foi escrita, sobre os diáconos, presbíteros, marido de uma só mulher, várias, porque na época tinha pessoas que tinham mais de uma mulher. Não é porque ele teve só uma mulher, porque senão o viúvo, ele não tem mais nenhuma opção. Não é esse o contexto da Bíblia. Porque na época podia ter 2 ou 3 mulheres, desde que se mantivesse nos mesmos padrões todas elas, e a família, e ele tinha que escolher ter uma única mulher. Porque senão a viúva jamais, como é autorizado casar, ela poderia casar de novo. Porque já teria o segundo marido ou a segunda esposa. Não é esse o contexto. É que as pessoas respondem genericamente e não param. Porque se tem um impedimento legal, ela não dá, eu não vejo como mau testemunho, desde que ela queira consertar essa situação. Tadeu de Araújo, de Maceió, nas Alagoas.
Muito embora saibamos de ministérios que separam pessoas conforme a situação abordada acima, no entanto discordamos, apesar de reconhecermos que há bons irmãos que infelizmente se encontram vivendo esse dilema. Agora, em relação à salvação dos mesmos, não vejo nenhuma base bíblica para alguém ver-se capaz de colocar dúvidas. A nosso ver, somente o Altíssimo tem a última palavra sobre a salvação das pessoas. Apesar de já ter ouvido obreiros entrando nessa seara perigosíssima, qual seja, dizer que os que assim se encontram serão condenados. Aí ele cita Deuteronômio 29, que é o famoso texto de as coisas encobertas são só do Senhor e tal, né? Aí é a questão. Posso contar um testemunho, deve. pastor? Veja, um ministro de louvor de uma igreja, não vou citar nem igreja nem nome, porque fui autorizado a contar só a história, tá? Guardadas as devidas proporções da nossa pergunta e da situação em que eu vou colocar, ele estava namorando, era solteiro e namorava com uma pessoa da igreja. E ambos eram os líderes de louvor da igreja. Esse pastor trabalhava comigo, tá? E eles tiveram um aborto. No segundo aborto, já é uma situação incorreta a da relação sexual, já começa o problema aí. No segundo aborto não desceu o feto tamanho era pelo vaso sanitário, ele pegou numa sacolinha e foi levar para jogar fora no lixo. Olha a situação que se encontrava esse líder. E o pastor, numa reunião com ele, falou assim, eu entendo que você vai me em breve para a gente falar. Não sabendo de nada. Acho que o Espírito tocou no pastor e ele foi realmente falar com ele e abriu toda a situação. É óbvio que essa pessoa não poderia falar isso para ninguém, porque a situação que ele se encontrava como líder já, né? E a orientação do pastor foi, você deve se arrepender, pedir perdão, você vai se afastar da liderança, você não pode ficar na liderança e vai consertar tudo isso, tem que casar com a menina. E assim foi feito. Hoje isso, que era um tormento, ele conta como um testemunho. Ou seja, quando você resolve a situação, quando você pede perdão, se arrepende profundamente. Verdadeiramente. Ele falou que toda vez que ele ia louvar, ele ouvia a voz dizendo para ele, eu sei o que você fez. Não dá para louvar desse jeito, né? Então, resolvendo a situação, queria-se um testemunho. Às vezes, pequenas situações como um amaziado, vai se tornar proporções. Então, tem que evitar a liderança, para que ele seja exemplo e que ele não crie consequências piores, inclusive, para a vida dele. Muito bem, irmãos. O nosso tempo estourou, né? E eu termino lembrando um versículo do apóstolo Paulo, que foi várias vezes mencionado aqui, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Vamos contar com isso. Vamos ver quem é que vai levar o kit da Jô Rezende. Luiz, lá da capital da Bahia. Parabéns, Luiz Roberto. Os contatos dos nossos dois debatedores de hoje estão no site Vejam Só e eles estão à sua disposição para tirar dúvidas, aceitar convite, etc. É só entrar na aba convidados do vejamsó.com.br, tá bom? Vamos nos encontrar no próximo Vejam Só.